Olá, programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo. Então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Opa, então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade em mais uma aula aqui do nosso curso de TensorFlow. E nessa aula nós vamos trabalhar com operações com os tensores, soma, subtração, multiplicação de matrizes, diversas outras operações que a gente consegue fazer utilizando os tensores, os escalares, vetores e matrizes aqui do TensorFlow, ok? Então primeiro aqui vamos definir algumas constantes para que a gente consiga fazer cálculos com elas. Então, definir uma constante chamada x, ela vai ser igual a tf.constante. Eu vou definir o valor de 2 e também vou definir uma constante y, que vai ser igual a tf.constante. E ela vai ter o valor de 3. Vamos dar um Shift Enter. E agora que eu já tenho duas constantes, eu consigo começar a mostrar os métodos de operação aqui no TensorFlow. Vamos começar pelos mais básicos e vamos aprofundando aos poucos. Eu não vou mostrar todas as operações que nós podemos fazer aqui com o TensorFlow, porque são muitas, ou seja, o TensorFlow é uma biblioteca para computação numérica, ou seja, nós vamos ter diversos métodos para execução de cálculos e diversos cálculos diferentes. Eu vou mostrar alguns deles, alguns dos mais utilizados na criação de redes neurais, de inteligência artificial, e vocês fiquem à vontade para pesquisar diversos outros métodos que o TensorFlow traz para a gente, que eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição para que vocês tenham acesso a todos os métodos do TensorFlow. Então vamos lá, o primeiro método é o de multiplicação, um método bem simples, tf.multiply, e aqui ele recebe dois parâmetros, que é o x e o y, ou seja, ele recebe dois tensores. No meu caso aqui eu nomeei de x e de y, ou seja, eu passo x, y, dou um Shift Enter, ele me retorna aqui, que ele é um tensor, o shape dele não tem porque ele é um escalar, o dtype dele e o valor, seja 3 vezes 2 dá 6. Se eu quiser, eu posso dar um ponto numpy, para eu visualizar apenas o valor, ou seja, o resultado é 6. Vamos deixar aqui dessa forma. Vamos dar também um tf.add. Aqui, mesma forma, eu passo x e y, dou um Shift Enter, ele me mostra o valor de 5, bem tranquilo por enquanto, né, pessoal? Tem o tf.subtract, aqui eu tenho que passar x e y também, x, y, e vai me retornar o valor de menos 1. Isso porque eu defini x primeiro e y depois, poderia fazer o contrário, ou seja, y e depois x. Agora eu tenho o valor de 1, então aqui neste caso a ordem entre eles importa sim. Foi mal, Renan. Tá, vamos para o próximo. O que mais que a gente pode falar? Vamos definir aqui uma variável chamada raiz. Ela vai ser igual a tf.constante. Aqui dentro eu vou definir o valor de 25. Aqui eu vou dar um tf.sqrt. E aqui eu vou passar o valor raiz. Se eu dar um Shift Enter, ele vai me retornar um erro. Por quê? Aqui o método sqrt do TensorFlow, ele apenas recebe valores float, ele não recebe, aqui na verdade, ele recebe diversos outros valores, como float 16, float, double, complexo, mas ele não recebe um int 32, aqui ó, ele não pode receber um int 32. Então aqui que eu poderia falar, eu poderia passar um dtype e falar aqui tf.float 32. Agora, se eu dou um Shift Enter, ele me retorna o resultado dessa minha raiz quadrada. Ou também poderia, em vez de eu passar aqui o tipo, eu poderia fazer de outra forma, colocar um 25 ponto. Também seria uma outra forma de definir este valor como um float. Então aqui a gente pode ver que o dtype também é um float. Se eu tiro o ponto, ele me retorna um erro porque este valor é um int. Ou eu também, como eu já mostrei para vocês, eu passo o parâmetro dtype tf.float. Aqui eu poderia colocar float 16, float 32, float 64... Colocar float 64 também funciona normalmente, sem problemas nenhum. Ele me retorna o resultado 5.0. Ok, pessoal? Tranquilo? Um outro cálculo que a gente usa muito quando a gente está trabalhando com redes neurais, é um cálculo para função de ativação, é o da sigmoide, que normalmente a gente utiliza essa função aqui, ó.
A gente cria uma função chamada sigmoid, quando a gente não está trabalhando com o TensorFlow, que recebe um valor, e aqui eu recebo 1, eu retorno return 1 dividido por 1 mais np.exp aqui de menos x. Aqui eu tenho que ver se eu importei o np corretamente, ou seja, import numpy as np. Perfeito? Então aqui, se eu dou um Shift Enter, eu executo essa função. Agora eu posso chamar essa função sigmoid e passar algum valor aqui dentro. Ou seja, eu poderia passar o valor de 3. Aqui ele me retorna o valor de 0,95. Se você já é aluno meu, você já viu isso milhares e milhares de vezes. A gente cria a função de ativação sigmoid dessa forma. Mas aqui no TensorFlow ela já vem criada para a gente. Então, vamos criar aqui uma variável chamada sigmoid. Ela vai ser igual a tf.constante. Aqui dentro eu vou passar um vetor. Esse vetor vai conter diversos valores, ou seja, menos 5, quero ter também menos 3, 0, 1, 2 e 3. Agora eu vou falar aqui tf.sigmoid. E aqui dentro eu vou passar a minha sigmoid, minha variável sigmoid. Ou seja, o que isso significa? Ele significa que ele vai me retornar. Opa, aqui deu um erro. Qual foi? Deixa eu só achar aqui. Tá. O dtype aqui, que eu poderia fazer? Esses valores aqui estão como int 32. Eu poderia colocar ponto em qualquer um deles, que ele já converteria tudo para float, me retornaria sem problemas nenhum. Ou eu poderia passar aqui o parâmetro dtype como da última vez. Dtype, e aqui eu passo tf.float32. Perfeito, dou um Shift Enter e ele me retorna. O que isso significa? Ele significa que, deixa eu dar um ponto numpy aqui, para ficar mais fácil a visualização. Aqui ele me retornou um array, e dentro desse array ele contém 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, na verdade, que é a mesma quantidade de valores que eu tenho aqui. 3, 6. E para cada um desses valores dos meus vetores, ele me retornou um valor para o resultado da função sigmoid. Então vamos voltar aqui para aquela função sigmoid, vou passar x, return 1 dividido por 1 mais np.exp de menos x. Vamos chamar a função sigmoid. E dentro dessa função sigmoid, vamos passar o número menos 5, por exemplo. E aqui ele vai me retornar 0.00669. É o mesmo valor dessa primeira posição do vetor, 0.00669. Aqui vocês podem ver que o TensorFlow arredonda um pouco mais do que o NumPy Array. Aqui para o segundo também, menos 3. Menos 3 me retornou 0.047. Vamos mudar aqui para menos 3. E aqui 0.047. E uma sequência de números para frente. Ok, pessoal? Então, para quem quiser executar dessa forma aqui, não tem problema nenhum. Você não precisa necessariamente executar dessa forma aqui, que é criando a função como a gente já fez diversas outras vezes, ok? Então, vamos fechar ali para a gente dar continuidade a alguns outros assuntos. Deixa eu criar um novo código. O que eu posso falar? Ah, tá. Vamos falar da exponenciação, ou seja, se eu quiser levar um número ao outro, eu posso utilizar poll. Aqui vamos criar algumas constantes. Deixa eu ver aqui. Eu não mexi em x e y, então vamos vir aqui, x e y significa que eu vou pegar x, ou seja, 2 ao cubo. Se eu executo esse código, ele me mostra o valor de 8, perfeito? Ah, tá. Aqui outra coisa que eu posso explicar para vocês. No Python existem alguns tipos de dados, por exemplo, a maioria deles vocês já conhecem, que seria, deixa eu ver aqui, type, eu passo o valor de 3, ele vai me retornar um int. 3 ponto, ele me retorna um float, se eu passo aqui um true, ele me retorna um booleano. Se eu passo uma string, ele me retorna um Caio. Mas o que poucas pessoas sabem é que tem também os números complexos. Se eu coloco 12J, por exemplo, ele me retorna o complex, que é um tipo de dado aqui no Python. Eu posso criar aqui, então, vamos vir, real vai ser igual a tf.constant. Constant. E aqui dentro desse meu vetor eu vou passar alguns números, por exemplo. Vamos passar aqui menos 2.25 mais 4.75j, vírgula, vamos criar aqui alguma expressão algébrica, 3.25 mais 5.75j. Se eu executo esse meu código aqui,
funciona tranquilamente. Mas agora o TensorFlow ele me disponibiliza um método, se eu der tf.math.real, e aqui dentro eu vou passar essa minha variável real aqui, real. O que ele vai fazer? Ele vai excluir todos os valores, todos os tipos de dados complexos, vai me deixar apenas os dados que são reais. Se eu dou um Shift Enter, ele me retorna este valor aqui, ou seja, ele me mostra um shape, que ele tem duas colunas, não tem nenhuma linha, o tipo de dado é float 64, e aqui ele me retornou um NumPy Array, onde eu tenho o valor menos 2.25 e o valor de 3.25, ou seja, o 4.75j e o 5.75j foram excluídos, ou seja, essa função mantém apenas os valores reais dentro do meu vetor, ok, pessoal? Agora, algumas outras multiplicações, tá. Vamos falar um pouquinho agora sobre multiplicação de matriz. Se você está vendo pela PyPro, você já passou pelo módulo de álgebra linear, então você sabe como que funciona uma multiplicação de matriz, que é uma multiplicação de linhas por colunas. X vai ser igual a tf.constant. Aí aqui dentro eu vou passar uma matriz, ela vai ter 3 colunas e 2 linhas. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora eu vou criar a variável y, que ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. tf.constant. Se você não está entendendo por que ela tem que ter 3 linhas, 2 colunas, 2 linhas, 3 colunas, é porque você ainda não entende muito bem sobre multiplicação de matrizes na álgebra linear, como que funciona na matemática. Então eu recomendo você dar uma pausada, volta um pouquinho antes de você tentar entender o TensorFlow, entende um pouquinho a matemática por trás das redes neurais, entende um pouquinho sobre a multiplicação de matrizes, entende um pouquinho sobre vetores, dá uma voltada na álgebra linear. Como eu repito, se você está vendo pela PyPro, é só subir e vai ter um módulo de álgebra linear ali em cima, que se você pulou este módulo, é só fazer que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre por que ter essa quantidade de linhas e colunas e como que funciona uma multiplicação de matrizes. Então aqui eu vou deixar 1, 2, 1 e 2, 1 e 2 também, porque neste curso aqui, neste módulo do curso, eu estou te presumindo que você já tem conhecimento sobre esses assuntos, e estou te mostrando como utilizar esses seus conhecimentos dentro do TensorFlow, ok, pessoal? Então agora eu posso fazer isso de duas formas, utilizando o TensorFlow ou o NumPy, ou seja, eu dou um tf.matchMul, e aqui eu passo o x e o y, e ele vai me retornar, aqui deu um erro, porque, deixa eu ver... x igual a tf.constant. Tá, aqui ficou faltando o abre e fecha parênteses para ser uma matriz. Então vamos ao Shift Enter e aqui ele mostrou, ou seja, ele multiplicou as linhas pelas colunas da minha matriz e faz a somatória das linhas pelas colunas. Poderia fazer de outra forma também, que seria utilizando o NumPy, que seria np.dot, e aqui eu passava o x e o y. Sempre lembrando que a versão 2 do TensorFlow agora está linkado muito com o NumPy, então a gente consegue utilizar NumPy Arrays dentro do TensorFlow e tensores dentro do NumPy também. Então ele me retornou o mesmo valor. E a multiplicação de matriz aqui neste caso é diferente se eu fizesse uma multiplicação dessa forma aqui, ó. Vamos pegar agora, x vai ser igual, vamos manter aqui, vamos dar um Ctrl C, dar um Ctrl V, e agora eu vou pegar o y, falar que ele vai ser igual a tf.constant, x vai ser igual, e aqui a gente copia o que está aqui dentro. Dá um Ctrl C, um Ctrl V. Agora, se eu executo isso daqui, eu me printo x, eu tenho essa matriz aqui, e também a matriz y eu não vou printar porque ela é exatamente idêntica a essa. Ou seja, eu estou multiplicando essa matriz por ela mesma. Na álgebra linear, a gente multiplica essa linha pela coluna da outra. Por isso que, neste caso aqui, a gente tinha 3 linhas, ou seja, se eu tenho 3 colunas aqui, eu vou precisar de 3 linhas para multiplicar essa matriz. Mas aqui eu vou fazer um outro tipo de multiplicação, que eu multiplico uma posição, a exata posição de uma matriz pela exata posição da outra. Aqui neste caso aqui, eu vou fazer assim, x vezes y.
Isso daqui eu estou multiplicando duas matrizes, teoricamente? Estou, mas não é a multiplicação de matrizes da álgebra linear, que eu multiplico linha por coluna. Por exemplo, se eu desse um Shift Enter aqui, agora ele me retorna 1, 4, 9, 1, 4, 9. Por quê? Ele fez 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 2, que é 4. 3 vezes 3, que é 9. 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 2, que é 4. E 3 vezes 3, que é 9. Ok, pessoal? E eu poderia somar um vetor com um escalar, por exemplo, se eu viesse aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui. Um Ctrl V. E agora eu vou falar que o y vai ser igual a df.constant. Só... Tá, não vamos... Deixa eu dar um outro exemplo aqui primeiro. Então, eu criei essa minha matriz. E agora eu vou falar que x mais 3, por exemplo. Se eu dou um Shift Enter, olha o que ele me retorna. Ele somou 3 a cada elemento da minha matriz. Ou seja, 1 mais 3, 4, 2 mais 3, 5, 3 mais 3, 6. Para a próxima linha, 1 mais 3, 4, 2 mais 3, 5, 3 mais 3, 6. Ok, pessoal? Eu poderia fazer também para um vetor. Caso, só posso fazer com matriz? Não, vamos rodar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos x mais 3. Ele me mostra 4, 5, 6 e 7. Poderia multiplicar também? Colocar uma multiplicação? Poderia também. 3, 6, 9, 12. Subtrair, dividir, sem problemas nenhum. Ok, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.